Olha aí, queridos e amados irmãos, Deus seja louvado por mais um dia, que a graça e a paz de Cristo inunde o meu e o seu coração hoje, nos trazendo esperança e a certeza da presença de Deus sempre ao nosso lado. Vamos lá estudar a Bíblia, Êxodo capítulo 2, verso 15. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Moisés passou 40 anos ali no Egito, sob a influência do Egito. Mas, nesses 40 anos, Moisés sempre ia visitar os seus irmãos hebreus, que estavam ali. E nessas visitas, eles no cativeiro, Moisés sempre os animava com a certeza de que Deus iria agir em favor do livramento do seu povo, alimentar a esperança. Sabe que nós vimos ontem que às vezes a gente deixa o poder ocupar o lugar de Deus, a riqueza ocupar o lugar de Deus, as paixões ilícitas ocupar o lugar de Deus em nosso coração, e com isso vinha a ingratidão. Moisés, vivendo naquele lugar, poderia ter esquecido dos seus irmãos ali, mas Deus, em sua infinita graça, trabalhou na vida de Moisés, como tem trabalhado na nossa vida e nos permitido, às vezes, ter as coisas, assumir algumas posições, ter as nossas paixões pelos nossos filhos, esposa, esposo, mas permitir que nada disso ocupe o lugar que pertence ao Senhor. E Deus estava trabalhando na vida de Moisés, porque Moisés é quem seria o instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo do cativeiro. E em uma dessas idas, Moisés então vê um egípcio brigando com um hebreu. E Moisés então vai defender o hebreu e acaba matando o egípcio. Só o hebreu viu, Moisés enterrou aquele egípcio, ninguém viu. Mas em outro momento em que Moisés viu dois hebreus brigando, e Moisés então foi defender, e um dos hebreus disse: "Você quer me matar como matou o egípcio?" E então surge aí o que nós lemos, capítulo 2, verso 15, você pode continuar lendo a história para aprender mais, mas foi naquele momento em que Moisés teve medo e fugiu. Já pensou que às vezes acontece, tudo está bem, mas de repente perde seu emprego, a empresa fale, às vezes alguma coisa que aparentemente você está fazendo que está lhe trazendo prazer, mas às vezes acaba se descobrindo porque é algo ilícito, e aquilo que parecia uma tragédia depois você vê se transformar em uma bênção. Moisés então acaba fugindo para o Egito, ou fugindo para o deserto, e foi ali naquela caminhada que o Senhor dirigiu a vida de Moisés, e ele encontrou um novo lar na casa de Jetro, que também era sacerdote, príncipe de Midian, que também era adorador do Deus único e verdadeiro. Passou um tempo ali, casou-se com uma das filhas de Jetro, cuidava então do rebanho de Jetro e iria aprender uma nova lição, porque Deus estava trabalhando. Na realidade, a vontade de Deus era libertar o seu povo por meio, não era a vontade de Deus libertar o seu povo por meio de guerras. E na cabeça de Moisés estava isso. Porque se fosse uma guerra, teria um vencedor. Mas ele queria libertar o seu povo e que essa glória fosse unicamente para Deus. E Moisés precisava aprender isso. E às vezes nós queremos vencer pelas nossas forças, pela nossa luta. E às vezes a gente tem que ir ao deserto aprender algumas lições para que Deus nos molde e a gente aprenda a depender dele, confiar nele e dar toda a honra e glória ao nome do Senhor. Que nesse dia seja essa minha e a sua experiência. Querido Deus e Pai, Senhor, nos ajude hoje a ter uma experiência viva e real de dependência e confiança no Senhor. Que o Senhor me abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço